Bem-vindos. Hoje vamos mergulhar numa polémica que surgiu no segundo Fórum Brasileiro de Treinadores de Futebol. Aconteceu na sede da CBF, no Rio, no dia 4 de novembro de 2025. O centro disto tudo foram declarações de dois ex-treinadores bem conhecidos, o Emerson Leão e o Osvaldo de Oliveira. Falaram sobre os técnicos estrangeiros no Brasil. Sim, um tema recorrente. Exato. Mas o ponto crucial, e que torna isto notícia, foi que o selecionador atual, o italiano Carlo Ancelotti, estava lá, no palco, a ouvir. Ui, isso muda tudo. Estava mesmo ali ao lado. Mesmo ali. Vamos basear a nossa análise no que foi noticiado, principalmente pelo GE e pela ESPN.com.br, que cobriram o evento e as reações todas. Nosso objetivo aqui é desconstruir isto, ver o que foi dito exatamente, como é que as pessoas importantes e as organizações reagiram e o que é que isto nos pode dizer sobre este debate dos treinadores estrangeiros no Brasil. Pronto, vamos lá a isto. Parece-me bem. Começando pelo cenário, o segundo Fórum Brasileiro dos Treinadores. É importante referir um detalhe. Foi na sede da CBF, sim, mas quem a organizou foi a Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, a FBTF. Ah, ok. A CBF só cedeu o espaço, basicamente. Exatamente. E o Ancelotti tinha sido convidado para ir ao palco e a receber uma homenagem. Ele desceu do escritório dele, no segundo andar, para o auditório, no resto do chão, para isso mesmo. Para ser homenageado e ouviu aquilo. Complicado. Pois foi aí que a coisa descambou. O Emerson Leão, segundo as notícias, disse algo como: "Não gosto de treinadores estrangeiros no meu país." Direto. Sim. E classificou a presença deles como uma invasão. Mas, curiosamente, a culpa, disse ele, era dos próprios treinadores brasileiros. Interessante essa parte da culpa nos brasileiros. Como assim? Por permitirem, por não se imporem, foi a ideia que ele deixou no ar, segundo os relatos. Percebo. Logo a seguir veio o Osvaldo de Oliveira. E este foi ainda mais direto ao assunto e falou para o Ancelotti. Para o Ancelotti mesmo? Sim. Disse que não queria treinador estrangeiro na seleção. Mas que pronto, não tinha jeito. E que se tivesse que ser, que fosse esse senhor, a apontar para o Ancelotti. Que momento. E ainda rematou com um desejo. Depois que ele for embora campeão do mundo, que venha um brasileiro. Quer dizer, palavras muito, muito fortes, com o homenageado ali a ouvir tudo. Imagina o ambiente. Os relatos falam em quê? Constrangimento? Exatamente. Descrevem a situação como constrangedora, que ficou um climão, um ambiente pesado, e dizem que o Ancelotti ficou bastante incomodado. O que é fascinante nisto tudo é o contraste, não é? Era para ser uma homenagem e tornou-se... Num ataque quase direto, ou pelo menos numa crítica muito desconfortável. E é claro que nem a FBTF que organizou, nem a CBF que acolheu o evento estavam à espera disto. Ninguém previa este desfecho. Claro que não. E a reação lá dentro, no fórum, foi imediata. O Alfredo Sampaio, que é diretor da FBTF, tentou logo ali gerir a situação. E fez bem. E não foi meigo. Classificou as palavras do Oliveira como um vexame. Disse que estava preocupado com o impacto na relação com a CBF e criticou a postura inadequada do Oliveira. Lembrou que estavam dentro de uma casa que nos recebeu, uma tentativa clara de controle de danos ali na hora. Sim, uma contenção de emergência, digamos. Mas claro, a CBF não podia deixar passar assim. Não podia. No dia seguinte veio então a reação mais formal e bastante forte do Gustavo Feijó. Ele é o diretor de futebol masculino da CBF, portanto uma voz de peso. E o que disse ele? Usou uma rede social, o que já mostra a intenção de ter alcance, e classificou as falas como preconceituosas e, no mínimo, deselegantes. Preconceituosas é forte. Fez questão de dizer que aquilo não reflete o verdadeiro sentimento do povo brasileiro e insistiu muito na necessidade de respeito mútuo. Disse que os estrangeiros merecem o mesmo respeito que os brasileiros esperam ter lá fora. Faz sentido. E sublinhou que falas preconceituosas e desnecessárias não contribuem para valorizar o futebol brasileiro. Falou também num novo momento de modernização da CBF e apelou à união na FABATF, que era recém-criada. Para além dessa declaração pública, houve mais alguma coisa? Movimentos internos? Sim. As fontes indicam que sim. Como o Ancelotti ficou visivelmente abalado, a direção da CBF teve mesmo de intervir para, dar a volta à situação com ele. Falar com ele, acalmá-lo, imagino.
Exatamente. E, claro, comunicaram oficialmente o desagrado à FBTF aos organizadores. Mostra que levaram o incidente muito a sério, ao mais alto nível. E a FBTF, para além daquela intervenção do Sampaio no momento, bem, eles também não ficaram por aí. Publicaram um comunicado oficial, uma nota de desagravo. A linguagem é bastante Dura. Sim, dura. Falam num veemente repúdio à postura inaceitável do Osvaldo de Oliveira. Dizem que as palavras foram desrespeitosas e desnecessárias e que atingiram não só o Ancelotti, mas a própria CBF. Assumiram a responsabilidade de certa forma. Sim, e fizeram questão de afirmar que o futebol não tem fronteiras. Elogiaram o Ancelotti, a competência, as conquistas dele, dizendo que merece todo o respeito. Criticaram o Oliveira diretamente por ter usado a fala de forma desequilibrada e ofensiva. Ok. E lamentaram que o incidente tivesse manchado o espírito de união e diálogo do Fórum. Acabam com um pedido formal de sinceras desculpas ao presidente da CBF, o Samir Chald, à diretoria e, claro, em especial ao técnico Carlo Ancelotti. Parece mesmo um esforço para se demarcarem totalmente daquilo. É um controle de danos institucional, claro, mas é importante também, se calhar, olhar um pouco para quem fez as críticas, o Leão e o Oliveira. Sim. São nomes com história, claro, mas as fontes referem que ambos estão fora do mercado há um tempo. Não é uma justificação, obviamente, mas talvez ajude a contextualizar. Quer dizer, pode haver ali algum ressentimento pessoal. Pode ser um fator, sim, uma sensação de estarem a ser ultrapassados, talvez pelas novas tendências, que incluem trazer nomes estrangeiros de peso. É apenas uma camada de contexto, não desculpa as palavras, mas pode ajudar a perceber as motivações. E é outro dado que mencionaste sobre estatísticas. Sim, uma das fontes menciona isso, embora sem dar números concretos, que há dados que sugerem que os treinadores estrangeiros têm tido recentemente melhor aproveitamento na Série A brasileira do que os nacionais. É sério? Parece que sim. E se juntarmos isso ao facto de o Leão e o Oliveira estarem mais afastados do topo e ao objetivo do Fórum, que era precisamente fortalecer a classe e promover o respeito... Torna-se quase irónico, não é? As palavras deles minaram o próprio evento. Exatamente. Quase um tiro no pé para a imagem que queriam projetar, pelo menos a FBTF. E já agora, houve reações externas a isto? Análises de comentadores? Sim, houve. Por exemplo, o Paulo Cobos, num blog da ESPN, foi bastante incisivo. O que é que ele disse? A interpretação dele foi que, basicamente, o Ancelotti descobriu ali que o Brasil não é para amadores. Uma espécie de prova de fogo sobre certas realidades do futebol brasileiro. Que outras realidades? Ele lembrou outros desafios que o Ancelotti já enfrentou. A questão da violência urbana, o calendário caótico do futebol brasileiro, as críticas que aparecem logo à primeira derrota. Pois o ambiente nem sempre é fácil. E o Cogos não poupou nas palavras sobre as falas do Leão e do Oliveira. Chamou-lhes um show de horrores, de pura xenofobia, deselegância e pura falta de educação. Uou! E levanta mesmo a questão, será que o Ancelotti, mesmo que ganhe o Mundial, vai querer continuar no Brasil depois disto? O interessante é ver como um incidente é visto como um sintoma de algo maior. Sim, como um reflexo de uma cultura, talvez. Exato. Para além da falta de educação óbvia e do possível elemento xenófobo, o que é que estas reações, vindas de figuras com história, nos dizem? Será só ressentimento por estarem fora do mercado ou há algo mais fundo? Uma insegurança dos treinadores brasileiros? É uma boa pergunta. Eu acho que pode ser uma mistura. Por um lado, sim, a dimensão pessoal, a sensação de desvalorização face aos estrangeiros que chegam com grande estatuto. Mas, por outro lado, pode mesmo refletir uma tensão mais estrutural no futebol brasileiro. Que tipo de tensão? Entre um certo orgulho nacionalista, sempre existiu muito no futebol do Brasil, e a realidade da globalização. Hoje em dia o talento circula, treinadores incluídos, e às vezes, como as tais estatísticas sugerem, com sucesso. E a reação da FBTF repudiando as declarações e dizendo que o futebol não tem fronteiras. Isso é muito significativo. Mostra que a liderança da FBTF percebe a necessidade de se alinhar com uma visão mais internacional e respeitosa. Mas o facto de as declarações terem vindo de dentro da classe, naquele fórum, mostra que essa visão institucional talvez não seja partilhada por todos. Há ali uma dissonância clara. E essa dissonância pode ter consequências para a imagem do Brasil, não é? Mesmo com as desculpas e as condenações. É um risco. A reação oficial foi forte, o que ajuda a mitigar. Mostra que a CBF e a FBTF querem projetar
profissionalismo, mas a notícia do incidente em si, a imagem do Ancelotti a ouvir aquilo, isso pode perdurar na percepção externa. A mensagem acaba por ser ambígua. As instituições condenam, mas o incidente aconteceu e vindo de quem veio. Qual das mensagens fica? É essa a questão. Portanto, resumindo isto tudo, tivemos um momento muito constrangedor, críticas a estrangeiros na cara do selecionador Ancelotti num fórum de treinadores. Depois, reações institucionais fortes a condenar e a pedir desculpa. Mas o episódio parece ter tocado num ponto sensível, revelando tensões sobre os estrangeiros no futebol brasileiro e levantando dúvidas sobre a imagem do país. Exatamente. E talvez a reflexão final seja mesmo sobre essa tensão interna. A FEF diz que o futebol não tem fronteiras, a CBF fala em modernização, mas as palavras do Leão e do Oliveira sugerem que as fronteiras mentais, culturais, podem ser mais difíceis de ultrapassar. Então, a questão que fica no ar é até que ponto este incidente, apesar de tudo, é só um desabafo isolado de figuras talvez descontentes ou é sintoma de uma resistência mais funda no futebol brasileiro à competição global e que impacto é que isto tem realmente na capacidade do Brasil de atrair e manter talento topo, seja para a seleção, seja para os clubes. Fica a questão para pensarmos.